Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de falarmos de mais uma empresa que paga muito dividendo, a Agro3, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Se você está procurando um bom momento de entrada, veja que ela deu uma boa corrigida depois de ter supervalorizado, especialmente com a venda de algumas terras e também pagamentos de altos dividendos. Ou seja, se você procura uma empresa aqui que paga R$ 2,30, R$ 2,40 reais por ação, Agro 3 é uma delas, o que não é garantia, é claro, de perenidade no pagamento. Mas fato é que ela tem entregue todos esses resultados. E tem feito até mesmo com que alguns analistas, no caso aqui não vou exagerar, na verdade um analista colocou um preço-alvo médio na ordem de R$ 43 reais. Lembrando que hoje ela custa R$ 24,22. Vem caindo nesses últimos 12 meses 16%, o que é uma correção, e só na data de hoje já caiu aí cerca de 2%. Encontrou a média móvel dos 200 e dos 50 períodos, aquilo que normalmente o mercado entende como oportunidade de entrada. Lembrando que os seus resultados financeiros ela acaba aqui por surpreender em algumas perspectivas. E aqui, nesse caso aqui, tem um dado reportado que pagou 3,21 por cota. Pois é, olha só que interessante. Quando ela é comparada às outras empresas, até a gente não pode classificar muito, né, como essas empresas que aqui se apresentam, mas fato é que ela está com um múltiplo bem interessante comparado a empresas do setor agro, e é o que a gente vai ver aqui. Eu até separei no site aqui deles mesmo. Se você não entende muito bem o que a Agro 3 ou Brasil Agro faz, aqui tem uma das explicações, o porquê que você deve investir em Agro 3. Primeiro, empresa líder no setor de desenvolvimento de terras. Aqui, pessoal, está a maior parte dos lucros. Você desenvolve terras para ou você mesmo plantar, ou para você vender essas terras para outros plantarem, ou também arrendar. Também ela faz a diversificação do risco, porque ela consegue ter terras em diferentes estados, regiões e até mesmo em países. Sim, ela tem terras na Bolívia e no Paraguai. Diversidade de cultura. As terras dela você pode plantar soja, milho, feijão, açúcar, cana-de-açúcar, grãos, gado, enfim. Excelente governança corporativa, até mesmo é uma das únicas empresas que tem as suas ADRs, né? Ou seja, as suas ações brasileiras negociadas em Nova York, e aqui no Brasil ela está listada no Novo Mercado. E aqui o modelo de negócio é baseado em geração de valor, porque seus controladores, bem como acionistas, recebem dos lucros provenientes da venda, arrendamento e desenvolvimento desta terra. Outra coisa, portfólio de terras é bem amplo. Como dito, Brasil, Paraguai, Bolívia tem muita área, ok, sobre o controle dele, e também um setor muito atraente na economia. Por quê? Porque o agro corresponde a quase 27% do PIB. Eu até peguei aqui uma das suas apresentações institucionais mais recentes, fala bastante disso, né, de como ela vem desenvolvendo cada vez mais terras aqui no território nacional, como tem sido esta evolução, né? Então, hoje ela tem aqui Agro 3, também tem as Lands lá, né, que talvez você já tenha até visto na bolsa de valores, né? Tanto parte de, eu acho que o ticker é Terra e também Land 3, que também dá terra da mesma forma, tudo aqui sobre o domínio de agro, né? Salvo engano, ela até fornece terras para SLC agrícola, tá? É bem interessante isso. Aqui falando um pouco sobre a sua história, você pode perceber que ela tem uma geração de valor bem sólida. Iniciou aqui na B3 por volta de 2006, 2008, integração com sistemas de controle, ações negociadas em Nova York, partes de sistema, emissões de CRA, enfim. É uma empresa que já tem um bom histórico aqui no Brasil. Suas propriedades e terras em desenvolvimento, né? A gente pode citar aqui Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, também Centro-Oeste aqui novamente, e também aqui parte de Bolívia e Paraguai, né? Terras extremamente produtivas, com alto valor. E aqui vem um pouco de como ela ganha dinheiro. Pessoal, você sempre tem que entender qual é a geração de valor da empresa, como que ela ganha dinheiro. É assim que você vai decidir se você vai investir nela ou não. Então, a Agro 3, ela ganha dinheiro basicamente de duas formas. Primeiro, aqui fala de operação agrícola, né? Então ela gera fluxo de caixa através de, vamos colocar aqui, né, da própria
pelo próprio desenvolvimento de terra, né? Então ela vai lá, planta, colhe e vende, basicamente isso, né? Operação agrícola. E também operação imobiliária, né? Ou seja, ela desenvolve a terra e vende para outras empresas, para outros fazendeiros. E aqui até fala, né, sobre a taxa de retorno, né, desse tipo de serviço. Por exemplo, desenvolvimento de terras 4 vezes e também tem um histórico projetado de 5,6 vezes lucro aqui, o que é interessante. Então veja, ela faz a aquisição da terra, gera as licenças, que isso é bem complexo, investe em tecnologia, ela domina isso, tá, pessoal? A Brasil Agro, ela trabalha no estado da arte do desenvolvimento de terras com tecnologias próprias, tá? Faz aí a escolha da cultura, ou seja, o que é melhor plantar aqui. Faz o arado e correção do solo, que é muito importante, o pessoal que mexe com lavoura vai concordar comigo, e torna a terra rentável, né? Ou para venda ou para a própria exploração pecuária desta terra. Tá? Então é muito interessante a forma com que ela age. E aqui ela até coloca um prospecto, né, de terras sobre avaliação, 9,38 mil hectares, né, em diferentes regiões do Brasil. Veja essa prospecção que ele faz. Grande maioria está no Mato Grosso do Sul, né? Na verdade, isso, Mato Grosso, Piauí, Bahia, aqui em branco, áreas não catalogadas, Pará, Tocantins, enfim. Então aqui ela consegue fazer um mapeamento bem interessante destas regiões, o que melhor se aplica com os índices que ela leva em consideração para poder fazer escolha e o desenvolvimento desta terra. Aí ela faz o seguinte, olha, como que a gente compra essas fazendas e desenvolve ela? Primeira coisa que a gente vê, índice pluviométrico, risco climático, diversificação, documentação e teor de argila, né? Então isso daqui é para saber se a terra é boa. Segundo, ambiental, levantamento do uso de solo, restrições, levantamento de passivos, né, para ver se não tem nada ali errado, e análise do time ambiental com apoio do departamento técnico. Então aqui é uma avaliação técnica, aqui é uma avaliação financeira, uma avaliação técnica, e aqui depois ela faz a avaliação jurídica dessa terra, ou seja, para saber se tem algum item ali que trava, né, a negociação dessa terra, uma vintenária do loteamento, enfim. Então veja que ela tem expertise em todos os pontos. Se você já passou por um processo de comprar uma casa ou um lote, você sabe como que puxar documentações de uma moradia simples já é complicado. Imagine para uma terra enorme com licenças ambientais, terras indígenas e tudo mais. Então ela tem estado da arte, ou seja, ela sabe muito bem fazer isso daqui, ok? Outra coisa também interessante, olha só a entrega de valor de Agro 3. Tá vendo que aqui em ponto amarelo significa que as taxas de retorno em porcentagem de venda? Veja que aqui, quando ela faz essas vendas recorrentes, ela tem uma taxa de retorno de entre 35, 16, 14, 22, 27, 56, 42, 52, ou seja, ela tem aqui em média entre 30 a 40% de retorno sobre o desenvolvimento e venda dessas fazendas. Muito interessante, né? Aqui algumas fazendas que ela já fechou a venda ano 22, 23, olha, venda de US$ 1 milhão, venda de 62 milhões de reais, 121 milhões, 8 milhões de reais, 400 milhões de reais, ou seja, nada é baratinho aqui, né? São vendas grandes, vendas bem altas, olha lá. Venderam 12 mil hectares, 610 milhões de reais e no valor presente 445, né? Taxas de retorno entre 13 a 56%, né? Pois é. Interessante isso, né, pessoal? Então veja como que ela realmente ganha dinheiro. E olha só que interessante, né? Aqui ela fala um pouco sobre as áreas arrendadas, então ela tem áreas próprias, áreas arrendadas e áreas de terceiro. E grande parte aqui ela divide, né, entre produção de cana-de-açúcar, de soja, milho, algodão, aqui eu acho que é onde entra a SLC agrícola, um pouquinho de feijão e também pecuária, tá? Então é assim que ela se divide muito bem. Grandes tecnologias para controlar essas enormes fazendas e uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é dos seus resultados. Taxa de retorno médio 6%, crescimento de 31% na sua receita líquida comparado anos, né? Ano a ano aqui, né? 19, 20, 20, 21 até 23, lembrando que o ano safra sempre corre um ano à frente, né? Parte de EBITDA, pessoal, olha só, olha, 39%, interessante. Dividendos, já bateu 9, bateu 15, bateu 13, hoje a gente está por volta de 13 aqui, tá? Ela chegou a pagar, até vou dar uma olhada aqui, olha, R$ 3,21 por ação. Se a gente fizer uma conta meio que base aqui, olha, pegar 3,21 dividido por 0,06,
ela poderia custar cerca de R$ 53, está custando 24. Pode subir aproximadamente aí, né? Pode praticamente dobrar, né? Então, mais de 100% aqui sobre perspectiva em relação aos seus dividendos. Você acha que isso pode acontecer? Aqui eu faço uma ressalva, né, que ela depende muito da venda de terras, né? Então a gente sabe que precisa vender terras para poder pagar dividendos. É igual um consultor imobiliário, tá? Mas vamos lá, outras coisas também interessantes que a gente pode observar. Suas receitas vêm aumentando cada vez mais, tá? A parte de endividamento vem caindo, então ela trabalha com endividamento relativamente baixo. Ela tem algumas posições em hedge, se você não sabe o que é isso. Ela compra alguns derivativos para poder se proteger no valor futuro. Tá? Mas fala aí, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês um pouco mais do valuation da empresa, daí a gente já entra em alguns outros detalhes. Por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial. Lembrando que ela tem muita terra, isso daqui não está tão caro, tá? Só 13% de ágio, não está tão caro. Um PL relativamente baixo. Dividendos, excelente. Não tem dívida em caixa, tá vendo? Praticamente zerado. Uma coisa que chama muita atenção é a margem bruta de 30% com margem líquida de 20%. Ela praticamente não tem prejuízo. É mais ali os riscos inerentes do processo de compra, venda e desenvolvimento de terra, tá? Isso faz com que um ROI de 2 dígitos e receitas e lucros também de 2 dígitos, tá? Então, muito interessante nesse ponto de vista. Quando a gente olha para o aluguel da ação, não é uma ação especulada, então não tem muita gente aí fazendo especulação sobre as ações, o que deixa a gente até que tranquilo. E os pagamentos de dividendo, por hora, uma vez só por ano, tá, pessoal? Se você quiser observar a cadência dos dividendos, você vai ver que 2021, 2020, 21, 22, 23 derrapou um pouquinho, né? Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, em 22, pagou R$ 5,25 por ação. Se a gente tirar uma mediana aqui, né, de aproximadamente 3,20, vai dar um valor justo de ação de aproximadamente R$ 53, né? E só para a gente finalizar, algumas notícias, né? Até fala aqui alguns pontos, né, de balanço que vem trazendo perspectivas de bons pagamentos, vendas de terra meio que ali já prospectado e tudo mais. Basicamente, ela vai depender mesmo destas vendas, né? Até o valor de ação aqui, né? O LPA anunciado. LPA não, né? O dividendo por ação de R$ 3,21. Uma coisa que eu quero mencionar para vocês, né? Só para a gente repassar aqui esse ponto, é que se você gosta de pontos de entrada ou momentos de entrada, saiba que agora acabou de tocar aqui 50 e também 200 períodos. Mas fala aí, quer uma análise mais aprofundada sobre Agro 3? Quer saber aqui sobre perspectivas de dividendos, né? E um pouco mais sobre o que esta empresa faz? Coloca aí no campo dos comentários se você investe nela. Não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.